Fala Dev, beleza? Meu nome é Júnior, prazer imenso estar falando com você em mais um vídeo aqui do canal DevFast. E no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial até bem simples, mostrando para você como aplicar o Dark Mode em uma aplicação com Next.js, Tailwind CSS e o ShadCN. Essas três ferramentas juntas têm já na própria documentação delas como implementar isso e eu quero mostrar para vocês. Além de corrigir alguns errinhos bestas assim que aparecem no início de uma configuração de um projeto com Next.js na versão atual. É claro que nas próximas versões, não sei quando você está vendo esse vídeo, esses erros já podem estar corrigidos, mas a gente vai trabalhar eles aqui de maneira que você tenha uma aplicação rodando 100% e não tenha problema nenhum, beleza? Bom galera, então vamos aqui mostrar a aplicação. É um tema Dark Light bem simples até, com um switch, duas strings e dois ícones, né? Um solzinho preto e uma lua branca, para poder fazer esse dinamismo e essa animaçãozinha para fazer esse switch funcionar. Beleza? Isso aqui é uma aplicação que já tenho pronta, é o que eu vou usar de base para poder mostrar para vocês, mas a gente vai fazer isso aqui do zero agora, beleza? E eu já tenho os links todos abertos aqui que eu vou precisar, que é o Next.js, Tailwind CSS, ShadCN e o Tailwind Variantes. Tudo isso a gente vai usar para poder mostrar isso aqui, montar essa aplicação simplesinha, mas que é muito legal se aplicada numa aplicação completa, né? Então tudo mudar para preto ou para branco, né? O Dark Mode, fica muito legal. Eu estou desenvolvendo um projeto na empresa que eu estou hoje e a gente está aplicando isso e está muito legal. E inclusive foi desse projeto que saiu a ideia desse vídeo, beleza? Então vamos começar a aplicação e a gente vai vendo ao longo das configurações do código como funciona isso, beleza? Bom, então vamos abrir a pastinha aqui onde a gente vai criar o projeto, né? Já estou na pasta de tutoriais do DevFast, não tem projeto nenhum. Todos os outros tutoriais a gente tá disponibilizando no GitHub, mas eu não tenho aqui na minha máquina mais. Mas vamos criar o projeto aqui, tá? Então vou abrir o terminal aqui, eu já estou configurado com Git Bash, você pode usar o terminal da sua preferência. E a gente vai dar os primeiros comandos. Aproveitando que a gente está com os links abertos, vamos fazer da maneira como se você não soubesse nada de nenhum comando. O Next já traz na home do site o comando principal para criar uma aplicação com Next. A gente vai simplesmente copiar, tem um íconezinho aqui, ó. A gente vai copiar, abrir o terminal e vai colar isso aqui. Você pode fazer só isso e dar um nome depois, ou dar um espaço e digita o nome do projeto. O nome do projeto que eu quero dar aqui é Dark Mode Next, dizendo que é uma aplicação em Next.js que eu vou fazer o Dark Mode, né? Então, vamos lá, vamos configurar aqui com as perguntas que o Next faz pra gente na configuração inicial. Primeira pergunta é sobre Tailwind, se não me engano. Não, a primeira pergunta é sobre TypeScript, errei. ESLint, sim. Tailwind, sim. SRC Director, sim. App Router, sim. Turbo, não precisa, não no caso dessa aplicação. Import ele é sim e sim também. Então aqui ele vai configurar, eu vou dar uma pausa que eu vou adiantar esse vídeo para ficar um pouquinho mais rápido. E aí a gente continua depois. Beleza, acabou aqui, eu vou entrar na pasta do projeto, então Dark Mode. E vou abrir o Visual Studio Code aqui. Beleza, ele já abriu, tá na outra tela. Mostrando para vocês aqui o projeto inicial com Tailwind e com o Next, né? Então aqui a gente vem já reparando algumas coisas que o Tailwind e o Next já trazem pra gente, como isso aqui, tá? A gente vai mudar bastante isso aqui, repara que ele já tem até um tema aqui, mas isso vai mudar conforme a gente vai configurando, tá bom? Você não precisa se preocupar com isso. Algumas coisas que a gente vai fazer na mão no Global CSS, mas só depois de configurar as bibliotecas e os comandos que a gente precisar rodar, tá bom? O layout não vai mudar quase nada, só mais aqui dentro do body mesmo. E o page vai mudar porque a gente vai fazer uma coisa diferente, tá bom? Então vamos instalar as outras coisas que precisa, né? O Tailwind já está configurado, a gente não precisa se preocupar. Vamos então pro ShadCN. A gente está aqui na instalação, na esquerda aqui tem instalação e tem o guia para Next.js direto. É o primeiro comando aqui, só copiar e jogar no terminal, lá no VS Code, né? Então aqui eu vou abrir um terminal. Esse aqui a gente já pode fechar, não vai precisar dele mais. E aqui a gente vai rodar os comandos init do ShadCN. E ele vai rodar toda a configuração que precisa do ShadCN aqui e vai criar algumas coisas pra gente também. Eu explico cada uma delas daqui a pouco. Mas vamos configurar tudo primeiro e depois eu venho explicando. Aqui ele vai fazer algumas perguntas como o Next. Eu quero neutral, sim. Isso aqui é muito importante. Para a versão atual que a gente está, que é React 19 Next 15, há algumas incompatibilidades com o ShadCN.
A própria documentação de ChatCN já diz isso. Então ele fala para você usar ou UseForce ou Legacy Period Depths, que não tem problema nenhum, tá? Eu uso o UseForce aqui, que é mais simples, que aí não tem que ficar configurando toda vez que for usar um componente, tá bom? Mas para essa aplicação aqui, inclusive, a gente não vai nem precisar se preocupar muito com o ChatCN e com esses componentes. A gente precisa só da base dele para poder fazer funcionar, tá? Então, configurou aqui, vamos para o próximo link, que é o Tailwind Variantes. E depois tem mais coisa do ChatCN para a gente configurar, mas eu vou fazer o Tailwind Variantes primeiro, tá bom? Beleza, Tailwind Variantes é até mais rápido. Agora vamos para a configuração de Dark Mode. Na própria documentação do ChatCN já tem Dark Mode aqui, Next, e a gente vem instalando. Então, Next Themes, vamos instalar também. E depois a gente tem que configurar esse provider aqui, ó. Vamos criar esse cara então. Ele fala para criar na Components Theme Provider. Eu gosto de criar um provider, uma pasta providers para todos os meus providers, seja de context, seja de tema, independente disso. Eu gosto de criar a pasta com providers para isso, tá bom? Então vamos lá, vamos criar a pasta providers aqui. Você pode criar a pasta components, não tem problema, tá? Mas eu vou criar minha pastinha providers aqui, tá? E aqui dentro eu vou criar um theme provider.tsx. Tá aqui o meu theme provider funcionando, tá? E tem mais configuração aqui embaixo, ele já instalou também. Aqui ele pede pra gente fazer algumas coisas, que é implementar o theme provider de fato, né? Repara que ele tem o theme provider aqui com T maiúsculo, eu criei com T minúsculo. Eu gosto desse padrão quando é provider, tá? Então eu boto o que é o provider, traço provider, e dentro dele como se fosse um componente normal, tá bom? Então vamos implementar ele aqui. Eu vou copiar esse cara aqui. Vamos lá no layout, substituir o children, porque ele já tem um children aqui dentro, tá? E a gente importa ele aqui. Importa de providers. E aqui ele fala inclusive para colocar suppress hydration warning, ou seja, é para colocar um warning de hydration erro aqui no HTML, que é um requisito que ele pede lá, tá? Eu vou tirar esse disable transition on change. Eu quero que haja a transição na mudança. Isso aqui é o seguinte, o default theme quer dizer que ele vai pegar um tema padrão. Você vai dizer para o Tailwind e para o ChatCN aqui qual tema que você quer que ele tenha como default, né? O primeiro tema que ele vai ser carregado. Aqui, por ter o Enable System, ele está dizendo que o default theme é o do sistema que você estiver usando. Então, o meu Windows aqui está em Dark Mode. Então, como o meu Windows está em Dark Mode, a primeira coisa que ele vai carregar é Dark, por conta dessa Enable System. Só que eu não quero. Eu quero tirar isso. Você pode manter, não tem problema nenhum, tá? E eu quero que o default theme seja Light, tá bom? Essa aqui é a configuração que a gente vai fazer para ficar funcional a nossa aplicação, tá bom? Então, feito isso, vamos ver o que mais tem na configuração aqui para fazer. Não tem mais nada, já coloquei. E agora a gente vai fazer o nosso componente. Primeiro vamos rodar a aplicação, só para ver como é que tá funcionando. npm run dev. O page aqui tem muita coisa, então vamos mudar. Vou botar aqui um H1, tá? H1, um hello world. Eu vou tirar a importação que não está usando. Eu já estou com a aplicação rodando na localhost 3000, que é a aplicação base que eu estou usando para poder mostrar para vocês. Então, ele vai rodar na 3001. Olha lá, já deu erro. Vai dar na 3001. E não tem problema nenhum, tá? Eu tenho duas aplicações Next rodando ao mesmo tempo agora. Não, nessas configurações que a gente fez, não é para dar erro nenhum. Mas se der algum erro, a gente arruma sem problema nenhum. Nem que a gente tenha que recorrer a Stack Overflow e etc, tá? Aqui é para mostrar para vocês na prática como iniciar uma aplicação Next de fato na vida real. Como seria se você estivesse trabalhando e tivesse que começar uma aplicação Next, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir aqui agora. Vou tirar o 3000 e vou botar o 3001. Depois a gente volta para 3000 aqui. Tô compilando ainda. Meu computador tá bem lento ultimamente, mas tá indo. Compilou. Beleza, o Hello World tá aqui. Já deu um erro do Next. E esse erro aqui, a gente vai tratar ele, tá? Aqui ele tá dizendo que por ter SSR, né, um erro de hydration aqui, ele tira do body esse cara aqui e a gente vai colocar de volta, tá?
Isso aqui já corrige, eu corrigi isso na minha aplicação, isso já é suficiente. Tá bom, não precisam se preocupar com isso. Isso aqui pode ficar na aplicação, não tem problema nenhum, tá? Então colocar aqui no body, ó, reparem que ele já não vai dar mais aquele erro, tá? Então Hello World tá aqui, o body tá aqui e tá tudo funcionando, tá bom? Então agora vamos criar a nosso Twitter Theme, né? Esse cara aqui, ó, o que tem a lua e o sol, né? Vamos criar esse componente que primeiro, depois a gente vem e faz a página com esse cara funcionando, tá? Então vamos lá, vamos aqui criar o nosso componente. Eu vou criar uma pasta components. Eu vou criar aqui um switcher theme.sx, tá? É o meu switch de tema. Ele é, vamos pegar ele aqui. É aqui que a gente vai usar o tailwind de variantes, tá? Inclusive, então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e criar ele com snippets. Criar um default function aqui com ele. E a gente já vai começar a usar algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Tá, a gente vai fazer o seguinte. Ele precisa ter um use state. Antes de fazer tailwind tudo, a gente precisa ter um use state. Não é mounted, é theme. E eu vou fazer um set state theme. Não é a nomenclatura que eu uso geralmente em use state, tá? Mas já vou explicar o porquê. Então eu tenho aqui, agora eu vou criar outra const, na verdade. Const set theme use theme do next themes. Eu geralmente uso variável set variável como nome de função aqui no use state, mas como o set theme já é do use theme aqui do next themes, nossa, ficou um trava-língua aqui, mas tudo bem. Eu tive que usar o state aqui para não ter o mesmo nome de função, mas isso não vai interferir em nada na nossa aplicação, tá? Agora eu vou ter um use effect que vai fazer um set theme, sim, que vai ler a variável theme. Só que ele não vai ler só isso, ele vai ler a set theme aqui também. Isso. Agora a gente vai criar o nosso switch e vai usar de fato esse set state aqui, tá? Então ele por fora, ele tem uma div, que já tá aqui. Só apagar isso daqui. E tem como tailwind, né? Como CSS, flex, item center e um justify center aqui. Bem simples. Dentro dele vai ter a label, que vai ser um flex, item center, cursor pointer, e vai ter um HTML fora aqui, né? Pra theme toggle. É como eu chamei o meu componente, tá? Então fechei a label aqui. Dentro da label eu vou ter uma div que vai ter como configuração W14 H8 relative rounded 3xl. Tudo isso é do tailwind, tá, gente? Eu não configurei nenhuma variável nova. BG background. Esse background já é com dark mode, tá? Quando tiver light, ele vai ficar branco. E quando tiver dark, vai ficar preto, ou o contrário, tá? Vai ter uma borda. Então, border icon color. É uma variável que eu vou ter que criar lá no globals, tá? E aqui eu vou ter, dentro dessa div, vou ter o meu input, que é um checkbox. Theme toggle, ok. Ele é hidden, sim. Vai ter um onChange aqui, set stated. Não. Aqui na verdade eu vou usar o theme igual a light, tá? Então aqui eu vou fazer assim, ó.
theme igual a light, aí vai passar dark ou light, e o checked theme igual a light, tá? Checked theme igual a light, beleza? Não vou precisar disso aqui. Nosso input está pronto. Agora a gente vai ter outra configuração embaixo, que é com o tailwind variantes. Aqui eu vou ter uma div, que são os ícones, né? Essas div aqui são os ícones. Então tem um class name aqui. Aqui não vai ser uma string, vai ser uma função input variantes. Aqui eu vou fazer variante theme igual light e dark. Beleza. Esse cara aqui é o que a gente vai criar com tailwind variantes. Eu vou pegar a configuração aqui para não ter que ficar fazendo tudo na mão. A gente vai criar aqui agora. Então, em cima do meu componente, a gente vai criar. Importa esse TV que é do tailwind variantes, tá? E aqui ele vai dizer o seguinte: tem um absolute, top de 3 pixels, left de 4 pixels, um size de 6, que quer dizer que ele vai ter uma largura e uma altura de 24, se não me engano. Rounded full, quer dizer que ele vai ser totalmente redondo, BG transparente. E flex items e shadow, vai ter um transform que também. O transform é para animação de arrastar para a direita e para a esquerda. E aí é aqui que entra o tailwind variante de fato. Primeiro, a variante vai ser default light, ou seja, vai estar sempre para direita. Mas quando a gente botar o dark, ele vai fazer um translate no eixo X, ou seja, horizontalmente para a esquerda, tirando 6. Tirando 6, aqui é tirando 24 pixels, se não me engano, tá? Então ele vai arrastar para a esquerda 24 pixels. E aí a gente vai ver aquela animação do switch, tá? Então isso aqui é o tailwind variantes atuando na alternância de classes do ShadCN, tá? Mas ainda não acabou, faltam colocar os ícones aqui dentro ainda. Então vamos aqui colocar o ícone, que aqui já é mais simples, que é theme igual a light. Aqui na verdade, opa, não é um SVG. Minha inteligência artificial também não está ajudando. Aqui eu vou fazer isso, de fato, é sun icon do Lucid, e vou colocar para esse sun aqui class name fill icon color, fill icon color, e um size 5. Size 5 quer dizer que ele tem uma largura e uma altura de 20 pixels, tá? Então aqui a gente fecha ele, a gente não precisa se preocupar mais. Agora a gente vai ter aqui a lua, né? Então copiar esse cara aqui, botar um icon. Pronto, nossos ícones estão configurados no nosso componente também. Agora lá na página a gente tem umas configurações para fazer para implementar isso, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar esse H1 numa main, onde a main vai ter uma classe tailwind com BG background, flex, hScreen, item center e justify center, tá? Depois vai ter uma div aqui dentro, onde vamos ter mais class name, um flex call, item center e justify center, um gap 4. Aí vai ter um span, pode ser um H1, mas eu quero um span. Escolha um tema, tá? E aqui vai ter uma configuraçãozinha de text foreground, também é uma variável do tailwind, para poder dizer
que ele tem que mudar com Dark Mode, tá? Aqui a gente importa o nosso componente e aqui embaixo a gente bota um outro spam dizendo tema escolhido, que aí vai ser theme. A gente também já vai importar o light e dark, isso aqui. Bom, tá quase pronto o nosso componente. Aqui a gente precisa fazer a mesma classificação, a mesma configuração de Tailwind, para o texto também ficar assim. Tem que importar o theme do use theme, então vem aqui, const theme use theme do next themes também. Então aqui já deveria funcionar, mas ele vai dar um erro de hydration aqui, tá? Outra coisa também, transformar esse cara em use client. Bom, deixa eu ver aqui. O switch está pronto. Isso aqui já deve aparecer na nossa tela com alguns erros, tá? Beleza, já temos aqui e já está funcionando. Bom, mas tem algumas coisinhas para corrigir. Esse icon color aqui, ele está funcionando, mas a gente precisa ir lá no Globals fazer ele acontecer. Que é o icon color é uma cor que eu criei. É um C. A gente vem aqui, pega ele, coloca ele no root. Opa, aqui. Coloca ele aqui. E no Dark Mode dele, ele é branco, tá? Então, aqui no Dark Mode, a gente vem e faz isso aqui. E para ele funcionar, a gente precisa aplicar ele de fato na nossa configuração de tema, tá? Se eu não fizer isso aqui, o Tailwind não vai entender esse icon cola. Bom, então agora sim, ele vai ter a cor que a gente quiser. Por exemplo, quando eu vier aqui, ele tá com... aqui, ó. Em algum lugar aqui tá o aqui, ó, icon color, tá? Então a borda, ó, mudou agora e tá funcionando a nossa variável de tema do Tailwind, beleza? Agora tem mais umas coisinhas aqui para corrigir de erro que vai dar. Então se eu der um F5 na tela aqui, ele vai dar um erro de hydration, tá? E aí dizendo basicamente o seguinte: se a gente vier no Google e colocar React Hydration erro, no próprio Stack Overflow já tem uma configuração igual a que eu vou fazer para vocês. Essa primeira resposta aqui é exatamente o que eu vou aplicar aqui, para a gente não ter esse erro mais, tá? Então não sou só eu, o próprio Stack Overflow mostra isso, tá bom? Então vocês podem se basear nisso ou usar o que a gente está fazendo aqui nessa aplicação, tá bom? E essa configuração fica aqui no page. Quando a gente coloca aqui no page, esse cara aqui a gente importa, o useStateUseEffect, tá? Do React. Esse erro para de acontecer se a gente der um F5. Bom, prontinho. Aplicação rodando 100%, sem erro nenhum. E o Dark Mode sendo aplicado, tá? Então aqui, ó, o ícone tá mudando. O switch tá fazendo a animaçãozinha que a gente falou com o Tailwind, variantes. E o tema tá mudando. Ele consegue identificar que tá no tema Dark e consegue identificar que tá no tema Light. Essa aqui é a aplicação com Next.js, Tailwind CSS, ShadCN e Tailwind Variantes, aplicando Dark Mode. Gostou desse projeto? Gostou desse tutorial? Deixa seu like aqui no vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui embaixo o que você quer ver nesse projeto de Dark Mode acontecendo, se você quer que eu faça algum outro componente, um modal aplicando Dark Mode, por exemplo, alguma coisa assim, e a gente vem e faz um próximo tutorial, beleza? Então, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, porque cada inscrição conta muito para a gente poder crescer e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, para todo mundo ficar sabendo como que faz uma aplicação de Dark Mode com Next.js, Tailwind CSS e Tailwind Variantes com o ShadCN, beleza? Então até o próximo vídeo e um grande abraço. Galera, só avisando, o link do repositório desse mesmo projeto que eu acabei de desenvolver com vocês vai estar na descrição do vídeo, que é no meu GitHub. Beleza? Então se você quiser se basear fazendo junto comigo, você pode, mas se tiver algum erro, basta ir lá no repositório do projeto, clona ele para sua máquina ou copia o código que você precisar, que achar que tiver diferente,
que vai dar certo para você, beleza? Então, valeu!